Comigo, em nome de Jesus, em Lucas capítulo 2. Os nossos amigos que nos visitam hoje são muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vocês são todos muito bem-vindos aqui. Você está no lugar certo, na hora certa, para abençoar o seu mês de julho, este segundo semestre, amém? Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. A paz, amém? Bom te ver. Deus abençoe, Gi. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Lerei um texto, introduzirei rapidamente e depois evoluiremos nesse texto até o final. E eu tenho certeza que você caminhará pelas páginas da Bíblia, fará sentido ao seu coração. E se não fizer sentido ao seu coração hoje, pelo menos você leu a Bíblia e estudou um pouquinho. Lucas capítulo 2, verso 25. Quantos acharam? Havia em Jerusalém, estão lendo esse texto comigo? Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Salvador, o Cristo, o Messias do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, que era a apresentação e a circuncisão no templo, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: glória a Deus. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, e também uma espada transpassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Pela palavra de Deus lida até aqui, quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Volte a sua atenção agora para o altar, para esses breves minutos que temos para meditar na palavra. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre foco. Ele fala sobre a necessidade e a realidade de mantermos os nossos olhos fixos em um lugar. Mateus capítulo 6, a partir do verso 22, Jesus está falando com a multidão naquele contexto do Sermão da Montanha, texto rico, maravilhoso para edificação. E no Sermão da Montanha, logo ali, nos primeiros momentos, Jesus vem dizer acerca dos nossos olhos. E ele diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Vai dizer que os olhos são a candeia da alma, são os olhos que iluminam a alma, de forma que se eles forem bons, o todo vai ser bom. Logo em seguida, nesse mesmo contexto de 22, 3, 4 e 5, ele vai dizer algo que parece estar desconexo, mas está muito conectado. Ele vai dizer que onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então, esse verso 22, sobre os olhos serem a candeia, ele está apontando para um alvo fixo. No seu original, no texto, o sentido que o contexto traz é: se você mantiver os seus olhos fixos em um propósito. Então, ele está trazendo uma ilustração acerca de ser luz e iluminar o coração. Mas o sentido e a aplicação concreta é: mire os seus olhos no lugar certo. O contexto está dizendo: mire o seu lugar em um destino, em um propósito, e persiga isso. Por isso ele vem dizer, no seu contexto final deste conjunto, acerca do perigo das riquezas e do dinheiro. Ele não condena o dinheiro, mas fala que o amor ao dinheiro pode tirar o foco e pode distrair,
porque a pessoa coloca sobre situações a sua segurança e não sobre aquilo que realmente traz segurança. Então esse contexto, e você vai entender por que nós lemos Lucas 2, esse contexto de Mateus capítulo 6, 22 em diante, vem alertar a mim e a você sobre o perigo que nós estamos cercados o dia inteiro, que é o perigo da distração. A distração está em todo lugar tentando ocupar você e ocupar a mim. As distrações tentam desviar a nossa atenção do principal e fixar o nosso coração naquilo que é acessório. O principal e o acessório podem andar juntos? Podem. Mas eles têm que convergir para o mesmo lugar, que é nos manter na linha, na caminhada, para alcançar, para o atingimento do alvo, para o atingimento do propósito. Você vai passar por momentos de distração, sua atenção vai ser chamada, para você tirar os olhos do seu destino, do seu propósito, daquilo que você realmente deve manter o foco, para as coisas triviais. Jesus está nos chamando a atenção, o Senhor está nos chamando a atenção, e dizer que nós precisamos edificar a nossa casa de forma firme, edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo, que é a palavra, que é a coisa espiritual, e fundamentar a nossa vida nisso. E prosseguimos, portanto, para o descobrimento da vontade de Deus para a nossa vida e para o nosso propósito. Descobrir o propósito e nos mantermos firmes nele e deve ser um desafio diário. Agora, cuidado com a distração. Hoje, se nós fôssemos elencar e falar, teríamos muito o que dizer e poderíamos divagar em várias situações. Mas cuidado com a endorfina. Cuidado com aquilo que anda te dando prazer. Cuidado com aquilo que anda, trazendo aquela sensação de paz e tranquilidade ao seu coração. Uau, como assim, pastor? Cuidado com aquilo que anda te dando prazer. Sexo, dinheiro e poder, ou dinheiro, poder e sexo, ou poder, sexo e dinheiro, não importa a sua ordem. São coisas interessantes que despertam a atenção, trazem prazer, mas cuidado. Cuidado com a picada, com a mordida da serpente. Cuidado com aquilo que pode confundir o seu coração e te distrair. As coisas estão aí, você é um homem de Deus. Estou pregando hoje para pessoas que num domingo de frio, num domingo à noite, glória a Deus por isso, não tem lugar melhor, mas escolheram estar na casa do Senhor. Portanto, eu sei que na sua maioria eu estou falando para pessoas já batizadas nas águas, pessoas que estão caminhando com Cristo. Então deixe-me chamar a sua atenção e dizer para você, querido, olhe para mim, mantenha o foco. Porque tem muitas situações que vão querer distrair você. Poderia explorar um pouco mais, mas eu estou falando para pessoas maduras. Cuidado com aquilo que tem te dado prazer. Ou cuidado com o prazer a qualquer custo. Porque qualquer coisa a qualquer custo é caro demais. Então cuidado com aquilo que tem chamado a sua atenção e te distraído. Porque em Mateus capítulo 6, Jesus está dizendo algo importantíssimo. Manter o foco é importante. Fugir da distração é importante. Com um clique, agora é o chat GPT, com uma perguntazinha lá, você tem resposta para tudo agora. Você está conversando com uma inteligência artificial. Você está cercado de distrações. Mas nós precisamos manter o foco naquilo que vai realmente trazer o resultado que nós pretendemos, que nós buscamos. E esta breve vida, por mais longeva que seja, esta breve vida, ela traz ao final uma fatura. Repito, esta breve vida, ainda que longeva, traz ao final uma fatura. Então nós precisamos, ao contrário do que dizem, viva o agora. Dá um cutucão na pessoa do seu lado, se ela estiver dormindo, e acorde ela, por favor. Fala, você está aqui? Me ajude, olha para a pessoa do seu lado aí e fala, irmão, você está atento?
Nós estamos cercados de distrações, mas eu creio que esta é uma mensagem para nós afinarmos o foco. Voltar a considerar. Voltar a considerar aquilo que é importante e relevante. Voltar a estabelecer metas, propósitos e práticas que nos levem a uma vida de resultados, a uma vida de produção, a uma vida de paz. Eu estou preocupado com as distrações. Você e eu temos vários convites durante o dia, vários convites para nos esquecermos. Estava vendo um vídeo de um Robertinho, como é o nome daquele treinador de vôlei? Bernardinho. E ele falando sobre, muito interessante, claro, uma palestra sobre foco e resultado, disciplina e resultado. Toda disciplina dói. Toda disciplina dói. A preparação é silenciosa, anônima. Ela traz consigo uma certa solidão. O resultado traz aplauso, o resultado traz visualizações, likes, curtidas. Só que likes e curtidas são distrações. Nós precisamos aprender dia após dia que se queremos atingir um resultado, precisamos passar pelo processo da disciplina. A vida cristã é vivida com disciplina. A caminhada cristã daqueles que desejam passar a eternidade com Cristo é uma caminhada de disciplina, verdade ou não? Você renuncia a alguma coisa durante a sua semana? Quantas propostas chegam para você até em pacotes de endorfina, pacotes de prazer, de satisfação, a coisa está clara, uau, prove, desfrute. E você fugiu de muitas coisas esse mês, essa semana, porque você precisa ter disciplina. Então eu quero dizer para você o que Jesus está dizendo em Mateus 6, mantenha-se no foco. Você precisa se manter no foco para estar vivo. Você precisa se manter no foco para perceber que realmente a vida é importante. A Bíblia conta a história lá em Josué 14 e em Números 14. Esses dois livros, no mesmo capítulo, tratarão da história de Josué e Caleb. O que eu acho maravilhoso na história de Josué e Caleb é que eles passaram um deserto que não era deles. Tipo assim, me colocaram em um problemaço, porque eu estou vivendo um deserto de 40 anos, eu não causei isso, mas eles não perderam a alegria. Biblicamente, pelo contexto, entendemos isso. Não perderam a fé, a alegria, a leveza, a satisfação, e eles suportaram 40 anos de coisas que eles não causaram com alegria e contentamento. Mas sabe por quê? Porque o foco deles era entrar na terra prometida. Então quem tem foco, vou repetir, quem tem foco, falarei mais uma vez, quem tem foco, quem está olhando a terra prometida lá na frente, não olha o calor do deserto que está enfrentando. Ele está passando por um deserto, ele sabe que o deserto não é um lugar agradável, mas a mesma convicção diz que é um momento apenas de passagem, porque na verdade os olhos dele já estão vendo a terra prometida lá na frente. Então ele diz assim, mentalmente e emocionalmente, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Lembraram de alguém agora? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. O cara vai passando, porque ele está olhando o deserto. Estou numa reforminha lá em casa. Senhor amado. Fui tirar um vazamentozinho. Vazamento. Como é que funciona? Aí eu moro em Vicente Pires. E aí o lote daqui dos fundos é mais alto, o meu está mais baixo e assim sucessivamente. O de trás é uma chácara ainda. Chove, vai uma lamazinha lá para o fundo. E eu tenho muito prazer em chuva. Mas toda chuva eu olhava e falava assim, vou ter que lavar aquele negócio lá de novo. Aí cada chuva eu vou ter que lavar aquele negócio lá de novo. Aí na última chuva eu falei,
E isso não é desde sempre, começou, né? As coisas acontecem. Então, começou essa laminha. E eu falei, eu vou ter que resolver esse problema. Começamos, fizemos umas valas lá para fazer um dreno, super motivado, feliz da vida. Mas a minha digníssima esposa, quem é casado sabe o que eu passo. Feliz da vida, tá? Diga-se de passagem, porque ela é linda e maravilhosa. E esse ano completamos 29 anos da melhor escolha da minha vida. Então, obrigado. Obrigado. Os que não aplaudiram é inveja. Então, brincadeira. Aí ela pede para mexer nisso, mexer naquilo. Aí troca, amor, não dá para fazer aquele negocinho. Ai, não dá não. Mas quem é casado sabe. Elas têm um jeitinho de falar. Resultado, irmãos, que sofrimento é a obra. Mas quando você está no meio da obra, você não vê os entulhos e a própria obra. Você já vê como vai ficar. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: você é o milagre que Deus está fazendo. Diga que Deus tem prazer em você, porque Ele já viu você no futuro, e você é um plano de Deus que deu certo. Então quando eu olho a obra, eu falo, quem é que já fez obra e tentou desesperar? Quem já fez obra aqui e tentou dar ré? Não tem mais ré, né, irmão? Mas por que você suporta a obra? Porque você vê como vai ficar, e vai ficar muito bom. Vou convidar vocês para um churrasquinho lá em casa. Pode procurar a pastora e dar um nome. O processo, quando você chega lá na frente e olha para trás, você esquece o processo. Você vive o resultado, você esquece a dor, e você vivendo o resultado diz, valeu a pena. Mas o convite de Jesus, portanto, é mantenha-se no foco. E eu li para vocês o texto de Lucas capítulo 6, vou correr agora para começarmos a afinar aqui o nosso instrumento. Lucas capítulo 6, Jesus está falando de uns personagens mais honrados da Bíblia. Pastores, Lucas está falando de alguém altamente especial na Bíblia. Um homem chamado Simeão. Acabamos de ler a história, não preciso redundar no texto, mas quero pincelá-lo de alguma forma. Mas em linhas gerais, eu quero dizer que ele é um cara extraordinário. E vou dizer por que ele é um homem extraordinário na Bíblia. Porque Simeão é um idoso, é um velho. Se tem coisa que eu amo nessa minha vida, é de pessoas mais velhas. Não sei se é porque eu já estou chegando nos 39, e eu olho os idosos assim, esse pessoal que tem 51 adiante. Irmãos, idoso é um negócio apaixonante. Idoso é um negócio apaixonante. E Simeão é esse homem apaixonante, porque Simeão está vivendo o período interbíblico. O que é o período interbíblico? Tá, eu sei que ele está citado na Bíblia, mas é considerado interbíblico por quê? Porque quando você fecha o Velho Testamento, lá no livro de Malaquias, antes de você abrir no livro de Mateus, você encontra 400 anos. E nesses chamados 400 anos do período interbíblico, não houve voz profética. Quando você vê o último vocábulo, a última palavra do Velho Testamento, sabe qual é? Maldição. A última palavra que você vê no Velho Testamento é maldição. Depois desta última palavra, houve um silêncio de 400 anos, nenhum profeta foi visto se levantando para dizer, assim diz o Senhor. É aquele período histórico dos macabeus, de várias revoltas e etc. Então, no texto que eu e você lemos, olha como é importante manter o foco. A Bíblia vai citar um homem chamado Simeão,
vai dizer que ele era um homem peculiar de virtudes, justo e piedoso. Piedade na Bíblia é sinônimo de santidade, santificação, de dedicação. Então, quando eu leio isso aqui, nós lemos o quê? Que Simeão era um homem justo, portanto, correto em obras e ações, a palavras e ações, e era um homem piedoso, santo, e que ao final da sua classificação ou da sua qualificação vai dizer que ele esperava a consolação de Israel. Vejam, ele esperava, olha aqui para o pastor, ele esperava a consolação de Israel, ele esperava o Messias, sendo que ele não ouviu palavra profética, não tinha profeta no tempo dele, só que no coração dele, ele manteve-se, mesmo sem orientações e anúncios, ele estava focado em uma coisa, ele sabia que o Messias viria, ele sabia que o Cristo viria, ele sabia que o Salvador viria. Então, esta coisa sustentava o coração de Simeão. Então, quanto mais focado a pessoa é, menos coisas são necessárias para motivá-la. Ele não precisava de distrações, ou ele não se perdia em distrações, porque o seu foco estava na salvação de Israel. Aí, determinado dia, movido pelo Espírito, pregue comigo, diga, movido pelo Espírito. Imagina quantas pessoas habitavam em Jerusalém. Quantas pessoas estavam lá? Mas a Bíblia me diz que uma pessoa, um homem, não diz que foi uma multidão, não diz que a turba encheu o lugar, não, diz um homem só. Ele, movido pelo Espírito. Olha a importância de estar focado, de realmente colocar prioridades na sua vida. Porque no meio de uma geração que não ouvia a voz de Deus, porque não havia linguagem profética, ele foi movido pelo Espírito. No meio de uma geração que não ouvia palavras proféticas, Simeão ouviu a Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Primeira coisa que eu acho relevante aqui para nós. Segunda coisa, ele foi movido pelo Espírito e foi para o templo. E ao chegar no templo, ele viu algo. Ei, por favor, alimente a sua fé na simplicidade da palavra. Ele viu algo extraordinário. O que ele viu? Uma criança. Ele viu uma criança. E isso chama a sua atenção e a minha, porque, vejam, ele não viu um rei. Ele não viu um homem pomposo entrar e dizer, é chegado o tempo do Senhor. Não, ele não ouviu isso. Ele não viu uma comitiva anunciando, o Salvador chegou, o Salvador chegou. Me entendem? Entendem onde eu quero chegar? Ele viu um pequeno sinal. Mas ele era justo, ele era piedoso, ele era movido pelo Espírito. A boa mão de Deus estava, ele tinha ele não era um cara fora da curva, incomum, não, ele tinha sede de Deus, ele buscava, ele falava com Deus. Aí ele vai para o templo, ele vê uma criança, mas quando ele vê uma criança, ele não viu apenas uma criança, ele viu a salvação de Israel, a salvação dos gentios. Ele pegou uma criança e disse, Senhor, olha a oração de Simeão, Senhor, agora podes despedir o teu servo em paz. Em outras palavras, já um idoso, já velho, ele diz, Senhor, eu agora posso morrer. Porque nos momentos de oração, ele sentia o Espírito Santo dizer para ele, você não morrerá sem ver a salvação. Você não morrerá sem ver a salvação. Determinado momento, então ele ora, já pode despedir do teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. E ele levanta Jesus, o menino, o bebê, ele levanta o Salvador. Aí isso chama a minha atenção e a sua, porque não foi, repito, eu quero levar você a esse raciocínio,
Não foi uma comitiva que chamou a atenção dele, ou uma coroa, ou algo que realmente apontasse para aquilo. Mas naquele pequeno sinal, ele viu a grande salvação. Pastor, o que isso tem a ver de aplicabilidade na minha vida? Já já eu conto. Na história de Elias, nós temos alguém que, depois de 3 anos e meio, estava orando por uma chuva, porque houve um tempo de estiagem em Israel, um tempo de absoluta estiagem. Elias sobe o Monte Carmelo e vai orar por chuva. Ele sabia que já era o tempo de começar a chover, mas ele se compromete com algo. Ele se compromete com a causa. Ele sabe que o momento da chuva voltar chegou, mas o seu espírito intercessor se compromete com a situação e a mudança. Vou repetir. Ele sabe que o tempo da chuva chegou, mas ele se compromete com intercessão, a fim de que aquele tempo se cumprisse. Ele entende que já é o momento do cenário mudar, mas ele faz um compromisso pessoal, de intercessão, para que os céus se abrissem. Ele sobe o Carmelo, começa a orar. Vocês se lembram do texto? É o motivo de uma outra pregação. Diz a Bíblia que ele coloca a cabeça entre os joelhos. Olha que atitude. Significa que ele colocou a cara no pó. Ele sabia que já poderia chover, mas ele se compromete com intercessão. Você sabe que já é o tempo da bênção de Deus se manifestar na sua vida, amém? Eu posso dizer que é o tempo de Deus se manifestar na sua casa, amém? É o tempo da sua sorte mudar, amém? É o tempo de uma porta ser aberta, amém? É o tempo da salvação chegar na sua casa, amém? Mas você precisa se comprometer com a intercessão. Então ele está orando, mas à medida que ele está orando, ele não vê resultados, mas ele se nega a se levantar e ir olhar, porque ele não pode ser movido por sinais negativos. Ele não aceita sinais negativos. Ele continua na intercessão até que os próprios sinais mudem. Na 7ª vez chega a notícia: vejo uma mãozinha pequenininha da banda do mar, uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Elias se levanta e diz: corra, porque a chuva vem aí. Simeão pega o menino Jesus. Pode desligar o climatizador? Só para, acho que já está bom. Aí já vai esquentando um pouquinho para algumas pessoas. Ei, olha aqui para o pastor. Deixe-me voltar a Elias. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Só aí ele se levanta. Será que você para quando os sinais são ruins, são negativos? Você murmura? Quem é você quando você não tem sinais? Quem você se torna quando não há sinal de mudança? A Bíblia fala que Elias, amados, Elias, biblicamente, este personagem se nega a ser movido por contradições e sinais negativos. Ele continua esperando. Quando vê uma nuvem, se levanta e diz: a chuva abundante está chegando. Você tem orado por situações na sua vida, família, causas. Os sinais não estão sendo ok. Os sinais não estão sendo positivos. Ei, permaneça focado, porque os sinais e as estações mudarão. O sinal era muito pequeno, uma pequena nuvem longe. Simeão pegou uma criança, mas em uma criança ele viu a salvação de Israel. Em uma criança ele viu a esperança. Em uma criança ele viu o Salvador.
Esse texto nos fala sobre manter o foco, porque ele permanecia no templo. Nesse contexto de Lucas capítulo 2, depois que cita Simeão, a Bíblia vai falar sobre Ana. E Ana igualmente se mantinha no templo, porque ela esperava. Simeão esperava. E porque eles esperavam no Senhor, aquilo que eles esperavam aconteceu. Ele viu, e a oração dele foi: despede agora o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Sobre Elias, Deus ouviu a sua oração. Sobre Simeão, Deus ouviu a sua esperança. Sobre você, mantenha-se no foco, porque os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Deus está trabalhando em você, na sua vida, a seu favor, mas mantenha-se no foco. Quando nós nos recusamos a dar ouvidos àquelas vozes pessimistas, aos sinais contrários, quando nós, resolvemos gastar tempo nos preparando, dedicando a nossa vida, significa que nós estamos no caminho certo para o nosso melhor momento, porque é perseverança. Eu nunca vi um intercessor engomadinho. Intercessores, invariavelmente, irmãos, não são engomadinhos. Intercessor muitas vezes está suado. Intercessor muitas vezes está com a cara amassada. E se vocês me permitem a frase como ela deveria ser dita, ele está com o seu nariz às vezes escorrendo, ele está chorando. Ele está prostrado, ele se coloca no chão, orando, clamando a Deus por uma mudança em um quadro emergente, urgente. Então ele não está muito preocupado com a aparência física, ou se a sua roupa amassou ou não. Ele está interessado em mudar a geografia da sua vida, a geografia da sua história. Ele está pagando o preço porque ele está focado, ele está se esforçando, se esmerilando. Tem gente curtindo de todos os lados, tem gente celebrando de um lado, é festa do outro, é gente vivendo como se não tivesse acontecendo nada na vida, mas ele está focado por causa do objetivo. Então você deseja viver o resultado, você deseja viver uma completa mudança no cenário da sua vida, da sua família, da sua história, do seu futuro. Comprometa-se com isso, e seja focado nisso. Não poderei citar Ana, mas esta mulher chamada Ana, que segue Simeão, diz a Bíblia que ela ficou no templo 87 anos, esperando ver um resultado. E quando ela viu o resultado, saiu falando para todo mundo: os meus olhos viram a salvação. Então eu posso lhes afirmar esta noite: todo o seu trabalho, toda a sua esperança e confiança no Senhor não é em vão. Fique de pé, vamos orar. Eu acredito que é isso que Deus deseja falar ao seu coração esta noite. E hoje é um dia de alinhamento. Eu quero convidar você a fazer um alinhamento e uma entrega. Nós vamos agora orar, e eu peço que você permaneça no templo. E você vai dar a mão a alguém. Você pode dar a mão a alguém? Esquente a mão dessa pessoa. Marcelo vai me ajudar a orar aqui em cima. Mas qual é a oração e qual é o perigo que nós precisamos nos prevenir em oração? Você não pode se perder. Você não pode perder a natureza do seu chamado, do seu propósito. Você não pode perder o foco. Você não pode se distrair. Eu posso ouvir um amém? Você não pode se distrair, senão a taça quebra. Você não pode se distrair. Você precisa se manter no foco. Você precisa alimentar a sua esperança. Eu posso ouvir um amém? Repita após mim: eu preciso manter-me no foco. Diga: eu preciso resistir às distrações. Diga: eu não sou qualquer pessoa.
Diga, e alguém como eu precisa manter-se no foco. Diga, Deus me chamou para viver coisas grandes. Diga, mas não se vive coisas grandes vivendo de forma medíocre. Diga, disciplina. Diga, foco, entrega, intensidade. Diga, eu preciso reaver o controle. Você precisa estar no controle. Seu apetite não pode estar no controle, suas emoções não podem estar no controle. Você precisa manter os olhos no seu destino, no seu propósito. E hoje você veio a esta igreja para ouvir a palavra de Deus dizer ao seu coração: afine o foco. Afine o foco. Se a sua vida está muito calma, muito tranquila, muito serena, se você está muito numa boa, tem alguma coisa errada. Se nada te incomoda, tem alguma coisa errada. Ou você acostumou com o cheiro, ou você já se deixou levar pelo momento, ou você já está seguindo o fluxo à toa. Agora, me alegra saber que se você está incomodado com a sua situação, se você está incomodado com a falta de algum resultado, se você está sendo ativado às madrugadas, acordado do nada todos os dias, praticamente no mesmo horário, uau, isso é um bom sinal. Significa que você está tendo um chamado à mudança, um chamado a estabelecer uma nova rotina para gerar um novo resultado. E os sinais? Os sinais virão, mas eles não virão a galope, eles não virão se apresentando de forma absolutamente inaudível, inteligível. Não, eles virão de forma pequena. E você vai ter sinais pequenos. Só que esses sinais estão dizendo para você: continue. É tempo de levantar escudos, é tempo de focar no resultado e, se me entendem, pagar o preço. Eu sei que nós somos e vivemos na graça, glória a Deus por isso, mas eu não estou falando da sua salvação. Pela sua salvação você não tem que pagar mais preço algum, o preço já foi pago. Mas se você deseja crescimento, resultado, evolução, aí você vai ter que pagar preço. Você vai ter que pagar o preço. Olha aqui para o pastor Wagner antes da gente orar, só para você entender que é para você e para mim. Eu prego para você, eu vejo o espelho, eu estou me vendo, ok? Não pense que só tem o microfone, eu estou fazendo uso dele, aproveitando, porque eu posso falar o que eu quiser. Pelo contrário, ela me corta primeiro, para depois cortar você. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ver o resultado? Deseja viver o resultado? Então precisa pagar o preço. Se você não pagar o preço, se o prazer for seu maior motivo, então, brother, chocolate, café quente, só vai buscar seu prazer. Agora, quer resultado? Então se esforce, pague o preço, busque, estabeleça metas, estabeleça resultados e persiga isso na sua vida. Esteja incomodado com o seu tamanho. Ei, ouça-me. Esteja incomodado com o seu tamanho. Se incomode com o seu tamanho, você pode mais. Se incomode com o resultado, você pode mais. Se incomode com o lugar que você chegou, você pode mais. E o crescimento está liberado a seu favor. Você vai crescer, diga: eu vou crescer. Diga disciplina, diga foco, diga resultado, diga eu vou crescer. Diga, e na falta de resultados,
Diga, na falta de sinais, não vou desmotivar. Diga, não vou desviar. Repita, vou manter o foco. Tem alguém ao seu lado aí que você se importaria em orar? Tem alguém ao seu lado? Pastor, qual é a oração que eu devo fazer pelo meu irmão esta noite?